Alegria, 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 alegria. Graça, paz e misericórdia de Deus sejam multiplicadas sobre o seu coração. Eu sou o pastor Jefferson Paulino e eu lhe peguei sorrindo. Esse é o programa da Igreja Restaurecer, transformação sobrenatural de vida. Aleluia! Transformação sobrenatural de vida. E nós estamos ao vivo. Oh, aleluia! Ao vivo através da Rádio Dimensão FM. Aleluia! Rádio Dimensão FM 98.1. Rádio Dimensão FM 98.1. E o número da rádio para você estar ligando e participando é 3032 25 24. 3032 25 24. E eu mando aqui o meu abraço para todo o Recife que está sintonizado na Rádio Dimensão FM. Aleluia! E nós também estamos ao vivo através do Instagram do pastor Jefferson Paulino. Muitas pessoas presentes também, participando ao vivo pela rádio e pelo Instagram. E mandar aí a gloriosa paz do Senhor para todos vocês que estão em casa agora, ouvindo a Rádio Dimensão. Você que está no carro, se deslocando, trabalhando, os taxistas, os motoristas de aplicativos, motoristas de ônibus, você que está no ônibus, ouvindo a nossa programação, você que pode estar dentro de um hospital neste exato momento. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. Você que talvez se encontre no sistema prisional, também eu quero mandar a saudação para todos os amados irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Queridos, esse é o programa da Igreja Restaurecer. É um programa que abre os nossos olhos espirituais para uma realidade. Deixa eu lhe falar algo. Certa vez eu atendi uma moça lá na minha casa e ela me acessou pelo Instagram e ela disse assim: ô pastor, o senhor acredita mesmo nas questões espirituais? O senhor acredita mesmo nisso? E eu fiquei sorrindo para ela, percebendo o quanto ela era assim, ignorante, não é? Sem conhecimento, sem revelação bíblica em relação às questões espirituais. E aí eu perguntei para ela, eu fiz uma pergunta para ela, e eu disse assim: o que é que você acredita que existe no mundo físico, no plano físico? O que é que você acredita? Você tem 100% de certeza que existe no plano físico? E ela sorriu para mim, parou um pouco, e ela me disse assim: eu acredito em árvores. Eu tenho certeza absoluta que árvores existem. E eu disse: ótimo, ótimo. Agora, em relação às questões espirituais e uma árvore, e a existência da árvore, e a existência do mundo espiritual,
eu disse para ela: eu acredito mais na existência do mundo espiritual e sou incrédulo em relação à existência de uma árvore no plano físico. E ela disse: nossa, pastor. Eu disse: pois é. Então eu acredito nas questões espirituais. Elas são uma realidade. O homem, ele só se atenta ao plano físico, esquecendo o mundo espiritual. E a palavra de hoje foi maná do céu, revelação do céu, a palavra de hoje. E eu quero lhe pedir uma coisa: não saia daí, porque o caldo vai engrossar. E convide pessoas que você sabe que passa por problemas, tem dificuldade nas coisas. Convide pessoas para que elas possam ter revelação. Ninguém muda de vida sem a revelação de Deus. O homem é cheio de revelação mundana, das coisas comuns da vida, mas a vida só é transformada pela revelação de Deus. Então nós vamos nesse instante adorar o nome do Senhor. Um hino será posto agora para que a gente possa adorar a Deus, engrandecer a Deus com o hino. Esse hino subirá, aleluia, à presença de Deus e retornará sobre a nossa vida como um bálsamo para o nosso espírito, a nossa alma, em nome de Jesus. E convidem pessoas, você que está em casa ouvindo a rádio, ligue para alguém agora, mande um direct agora para alguém. Senhora, fica aí na rádio, que o pastor está garantindo que o que vai ser revelado aqui, ao longo de 20 anos, ele nunca viu isso. Foi revelação do alto, revelação do Espírito para a sua vida. Então vamos adorar o nome do Senhor e no instante nós voltamos para a glória de Deus. Quem se levantar contra você, você vai vencer. Você vai vencer, vencer. Você vai vencer, vencer. Quem se levantar contra você, você vai vencer. Você vai vencer, vencer. Você vai vencer, vencer. Quem se levantar contra você, você vai vencer. Você vai passar no fogo, não vai se queimar. Vai andar sobre as águas, não vai afundar. Vai andar sobre os espinhos, não vai se furar. Se o faraó surgir, Deus vai abrir o mar. Se o gigante se erguer, por terra vai cair. Se fechar todas as portas, Jesus vai abrir. Se o inimigo abre cova, Jesus vai fechar. A vitória é tua, ninguém vai tomar. Você vai vencer, vencer. Você vai vencer, vencer. Quem se levantar contra você, você vai vencer. Você vai vencer, vencer. Você vai vencer, vencer. Quem se levantar contra você, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer em nome de Jesus. Quem se levantar contra você, você vai vencer. Você vai vencer, vencer. Você vai vencer, vencer. Quem
Aleluia, irmã Madalena. Quem se levantar contra você, você vai vencer. Você vai vencer, vencer. Você vai vencer, vencer. Quem se levantar contra você, você vai vencer. Você vai vencer, vencer. Você vai vencer. Em nome de Jesus, quem se levantar contra você, você vai vencer. Mas você vai vencer, vencer. Você vai vencer, vencer. Quem se levantar contra você, você vai vencer. Aleluia! Aleluia! Nós vamos vencer, aleluia! Essa é a vontade de Deus para a vida da sua igreja, em nome de Jesus. Mas vamos meditar na palavra de Deus. E prepare aí a colher. Prepare a colher. Porque aqui não dá para você comer de canudo, não. O caldo é grosso, tem que ser de colher. Mas vamos meditar, vamos meditar. Nesses últimos dias, que pela graça, bondade, misericórdia de Deus, nós pudemos abrir a igreja, restaurecer, para receber as pessoas e tratar as pessoas. Nesses últimos tempos, esses últimos 15 dias aí, da abertura da igreja, o Espírito Santo tem me agraciado com muita revelação dele mesmo, do alto mesmo. Eu estudo os efeitos espirituais malignos nas diversas áreas do ser humano. Eu estudo isso há aproximadamente 20 anos. 20 anos de estudo. 20 anos de estudo. 20 anos de curso. Livros. Bíblia. E, acima de tudo, revelação. Revelação. 20 anos. E nesses últimos dias que a igreja abriu, Deus tem me abençoado com revelações assim, profundas, para eu conhecer e ajudar as pessoas através de Cristo Jesus. E eu estava falando com o Espírito Santo, e falando para o Espírito Santo, dizendo assim: Espírito Santo, por que é tão árduo levar essa mensagem de libertação para a vida das pessoas? Por que é que nós entendemos o problema das pessoas, mas as pessoas, elas próprias, não entendem o que elas têm, nem tampouco creem naquilo que nós falamos? Então, muitas vezes, é difícil pregar a palavra de Deus para pessoas, para o mundo, em relação às questões espirituais. É difícil. As pessoas acreditam em saci, acredita
na comadre Florzinha, acredita em Curupira, mas tudo isso aí para as pessoas são normais, comum. E eu falando com Deus a respeito disso. E aí Deus me levou para o livro que nós vamos ler agora, Mateus, capítulo 3, verso 16. Mateus capítulo 3, verso 16. Eu peço agora que você que está em casa, na rádio, no Instagram, preste bastante atenção, porque eu vou falar agora pelo Espírito da sua vida, sem lhe conhecer. Eu vou falar da sua vida sem lhe conhecer. Então preste bastante atenção agora. Não se distraia com nada, para você ser abençoado por Deus, através da revelação de Deus. Mateus 3,16. Esse texto ele vai ficar muito mais claro para as pessoas que já têm uma experiência com Jesus, com os cristãos. Mas Deus vai falar com aquela pessoa que ainda não tem uma experiência com Jesus. Vamos lá. Assim que Jesus foi batizado, o batismo das águas, saiu da água, naquele momento do batismo, o céu se abriu, e ele viu, olha, Jesus viu, o texto não diz que todos viram, não, o texto diz que Jesus viu. A Bíblia não revela que todos viram, não, Jesus viu. O Espírito, olha aí, o Espírito de Deus, Jesus viu o Espírito de Deus pousando sobre ele. Aleluia. Então Jesus viu o Espírito Santo de Deus pousando sobre ele. E aí eu perguntei ao Espírito Santo, Espírito Santo, é essa resposta que o Senhor tem? Porque as pessoas têm dificuldade de entender, de crer nas questões espirituais? Pessoas que nós observamos e entendemos que elas estão cheias de problemas espirituais, mas elas não entendem. E aí Jesus me trouxe esse versículo. E aí eu digo, o Senhor quer falar o que com esse versículo para mim, Espírito Santo? E o Espírito Santo disse, Jesus viu o Espírito Santo descer sobre ele. Aí Jesus me perguntou, o Espírito Santo me perguntou, você viu, observe isso, você viu na hora que o Espírito Santo entrou em você? Aí eu fui lá para o passado. Aí eu fui recordar. Aí eu me lembro do dia da minha conversão. Foi um final de semana no seminário. Por isso que eu gosto tanto de seminário. Eu lembro que o pastor estava fazendo o convite para aceitar Jesus. Eu lembro que eu levantei a mão. Lembro que chorei copiosamente por muito tempo. Lembro que algo novo assim estava acontecendo comigo. Cheguei na minha casa, dei um abraço na minha mãe, que já era cristã. Comecei a viver a minha vida. E depois de alguns meses,
eu fui batizado em línguas. Batizado em línguas. E eu não evidenciei, não foi visto com os meus olhos, quando foi que o Espírito Santo entrou em mim. Não vi. Eu não sei se você viu. Eu estou falando de ver. Estou falando de algo concreto, absoluto. Se você viu quando o Espírito Santo entrou na sua vida, você talvez tenha experiência com o Espírito Santo, sim. Depois que você levantou a mão, você tem experiência com o Espírito Santo? Tem. Você tem evidência com o Espírito Santo? Tem. Você tem comunhão com o Espírito Santo? Você tem. Agora Jesus, o Espírito Santo, me perguntou: qual foi o momento que você viu o Espírito Santo entrar na sua vida? E eu pensei e dei a resposta ao Espírito Santo dizendo: eu não vi o momento, o dia e a hora que o Espírito Santo entrou em mim. Talvez você diga: foi no momento que eu fui batizado. Então você está querendo me dizer que o cristão hoje, que não é batizado em línguas, ele não tem o Espírito Santo? Claro que ele já tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo me disse: quando eu entrei em você, quando o Espírito Santo entra na vida do cristão, não há nada concreto, não há nada físico que você veja. Eu digo: tudo bem, eu entendi. Agora vem a revelação. E o Espírito Santo me disse: da mesma maneira, da mesma forma, semelhantemente, os espíritos malignos entram na vida de uma pessoa e essa pessoa não vê. Essa pessoa não tem nada concreto de que um espírito maligno entrou na vida dele ou dela. Não tem. Não tem nada concreto. Não tem nada que evidencie que essa pessoa agora possui um espírito maligno dentro dele ou dela. Não tem nada que evidencie isso. Como você não viu, como você não sentiu, como você não tem nada concreto, aí vem o pastor Jefferson Paulino pregando as questões espirituais, defendendo que uma boa parte do homem tem problemas espirituais. A pessoa não acredita nele. A pessoa vai dizer: esse pastor está mentindo. Esse pastor não fala a verdade. Eu não tenho espírito imundo nenhum na minha vida. Quem tem um espírito maligno pode ser o ladrão, pode ser o assassino, pode ser o quê? O estrupador. Mas eu que vou na igreja, eu não tenho. Eu que tenho uma religião, eu não tenho. Eu que acredito em Deus, eu não tenho nenhuma presença maligna na minha vida, eu não tenho. Se você tem convicção de que não tem, como você vai dar crédito a essa mensagem? Como você vai ser tocado pelo Espírito Santo
que você possivelmente tem um problema espiritual na sua vida, você não irá dar crédito. E aí foi exatamente isso que o Espírito Santo de Deus falou para mim. Você prega a respeito das questões espirituais, mas o homem, ele não vê o acesso espiritual na vida dele, ele não tem evidência dessa realidade na vida dele, ele não experimentou isso e ele vai se posicionar contra, ele vai se posicionar defendendo que ele não tem nenhum problema espiritual, e talvez seja esse o seu problema. Eu não tenho problema espiritual. Quem tem problema espiritual deve ser a prostituta. Mas eu não. Eu não. Eu leio a Bíblia. Se você soubesse o que eu sei de pessoas que liam a Bíblia, que iam para a igreja, não tem problema nenhum de ordem espiritual. Aí observe. Quem tem o Espírito Santo de Deus vai começar a produzir frutos do Espírito, porque o Espírito Santo, genuinamente, dentro da vida do homem, o Espírito Santo vai promover os frutos do Espírito. Aquilo que pertence ao Espírito Santo vai agora pertencer ao homem, vai pertencer a você. Aleluia, coisa linda. Mas segura aí, meu irmão, não muda de rádio não. Não muda de rádio não, porque isso aqui ninguém prega. Não muda de rádio não. Aí quando um agente espiritual maligno entra na vida de uma pessoa, essa pessoa não viu, não acredita e descarta essa possibilidade. É tudo que o agente espiritual mais deseja, é não ser revelado. Porém, quando ele entra, ele vai começar a produzir, porque ele é um imitador do reino de Deus, um imitador do Espírito Santo. O Espírito Santo traz aquilo que é dele para dentro do homem, e o agente espiritual maligno vai trazer o que é do agente espiritual maligno para a vida da pessoa. Abra os olhos, irmão. Abra os olhos, você ainda que não tem uma experiência com Cristo. Muitas vezes o agente maligno já está dentro da pessoa, produzindo a essência dele, imprimindo o caráter dele no caráter da pessoa. E aí o que é que acontece, pastor? Escuta isso. O que é que acontece? O agente espiritual maligno na vida do homem vai começar o processo de destruição da vida do homem. E você vai me perguntar, e Deus? E Deus permite? Porque existe um pecado. Deus permite. Deus permite. E o agente maligno vai entrar e vai começar a produzir tudo de ruim na vida do homem. Agora em março, eu acho que é em março, fevereiro, não sei, eu vou ministrar um curso sobre libertação financeira. Você pode dizer para mim, eu não preciso. Será? Porque tem tanta gente desempregada na igreja. Por quê? Tem tanta gente desempregada na igreja? Porque tem tanta gente endividada dentro da igreja? Porque tem tanta gente que pede emprestado e não paga dentro da igreja? Porque tem tanta gente que passa miséria dentro da igreja? Por
quê? Aí você acha que é comum? Você acha que é promessa de Deus a miséria para a sua vida? Você acha que Jesus foi naquela cruz para trazer a desgraça financeira para você? Vive desempregado o tempo todo, vive ganhando migalhas, com a mente fechada, prejuízo. Uma vez foi um irmão lá na minha casa, e eu olhando o carro dele, e ele disse: olha pastor, bati com o carro aqui, ó, do lado direito. Isso foi. E eu olhando o carro, e ele foi para trás do carro e disse assim: olha pastor, isso aqui, ó, o cara deu um cheiro aqui em mim, machucou a traseira. Se foi. Eu já comecei a desconfiar. Aí eu continuei olhando o carro, ele lá no lado esquerdo, ele disse: aqui foi outra coisa. Eu disse: irmão, vamos orar. Tem um destruidor levando o seu dinheiro, machucando o carro, levando prejuízo, queimando as coisas dentro de casa. Mas quem tem uma visão espiritual cega acha que isso é comum. Exemplo, saúde. Tem muito irmão que é relaxado com a saúde. Tem muita gente que é relaxada com a saúde, eu sei. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o diabo usa tudo que leva à morte. A doença leva à morte. Aí muita gente hoje, doentes, em cima da cama. Muita gente hoje com a caixa de remédio para tomar todos os dias. Muita gente pedindo oração. Aí conserta uma coisa, arrebenta outra no corpo. Melhora de uma inflamação, aí vem outra coisa. Aí conserta uma coisa no corpo e vem outra doença, vem outra enfermidade, é outra receita, é outra medicação. Aí quem não tem visão espiritual se conforma com a doença. Acha que a doença é comum, acha que a doença é natural, mas existe um agente maligno promovendo a doença. Outra questão que eu posso defender, que eu tenho experiência para isso: casamento. Um dos pastores que é uma referência para mim na área de libertação, numa aula que eu tive com ele, ele disse assim para mim: o meu atestado de incompetência aconteceu com um casal que eu acompanhava. Era briga, e eu não sabia mais o que fazer. Eu cheguei para aquele casal e disse assim: olhe, eu não sou a favor ao divórcio. Agora, se vocês quiserem se divorciar, eu assino embaixo, porque eu já tentei de tudo e o divórcio para vocês é a única solução. Ele falando isso no curso. E ele diz: por que eu atestei o meu atestado de incompetência? Porque eu queria resolver o problema das famílias tratando os frutos. E eu esquecia, eu menosprezei o processo de libertação. Aí hoje, muitos casais em conflito, muitas brigas, desentendimentos, agressões, violência, divórcio, dando aí no meio da canela. 2021 bateu recorde de divórcio, mas quem não tem visão espiritual diz que divórcio é comum. O problema no casamento é comum, é natural, e a família se desgraçando porque não se tem visão espiritual, não acredita que possa ter entrado na vida de uma pessoa um agente espiritual maligno, porque do mesmo jeito que o cristão não vê o Espírito Santo entrando na vida dele, o ímpio, ele não vê
maligno entrando na sua vida, aí todo problema da vida dele é comum. Todo problema da vida dele é natural. Ei, e querer, desejar, tratar uma questão espiritual com algo natural, você está perdendo o seu tempo. Querer tratar uma questão de ordem espiritual com aquilo que é comum, com aquilo que é natural, você está enxugando gelo, porque nada resolve as questões espirituais, a não ser uma ação poderosa do Espírito de Deus sobre a área, corrigir o problema e, acima de tudo, enfrentar Satanás e os seus demônios. Por isso que muitas vezes são problemas sem solução. Gente, como é que nós estamos dentro da igreja e carregamos problemas sem solução? Como é? Me explique. Quantos anos você carrega um problema na sua vida e você está com um discurso dizendo que isso é normal, ou aqueles que é um pouco mais espiritual vai dizer assim, é da vontade de Deus. Vou tomar até uma aguinha, meu irmão, com um negócio desse. Dizer que é desgraça é da vontade de Deus. Aleluia. Então, a família vai por água abaixo, finança vai por água abaixo, saúde vai por água abaixo. Vou lhe dar um outro exemplo. O homem não acredita nas questões espirituais. Ele não viu entrar nada na vida dele e ele não tem nada. Agora ele não tem nada. É limpo. É limpo. Perdão por estar sorrindo, porque é o quadro que eu vejo hoje. É limpo. Não tem nada na vida dele. Mas é viciado na cachaça. Todo final de semana bebe. Não tem nada. Limpinho. Mas todo final de semana bebe. Viciado no cigarro. Viciado no cigarro. Não tem nada. Viciado nas drogas ilícitas. Não tem nada. Viciado em jogo. Não tem nada. Viciado na prostituição. Não tem nada. Viciado na pornografia. Não tem nada. Viciado em masturbação. Não tem nada. Tudo é comum. Tudo é natural. Tudo é comum e natural. Agora, não tem nada. E mergulhado no vício, mergulhado em todo tipo de vício, encharcado do pecado, sendo marionete do cão. Porque eu já vi, eu ando nessa estrada há quase 20 anos de estudo e prática. 20 anos de estudo e prática. Eu já vi os agentes espirituais malignos dizendo assim: eu quero ele preso nas drogas. Eu quero botar ele no presídio. Eu já vi os agentes espirituais malignos dizendo assim: eu quero ela, porque eu vou dar todo macho a ela. Vício da prostituição. Mas quem tem os olhos espirituais fechados, acha normal, acha comum. Não, eu não tenho nada. Não tenho nada e a vida desgraçada. Eu não tenho nada e uma vida perturbada. Eu não tenho nada e uma vida miserável, caótica. Eu não tenho nada e estou afastado do evangelho. Eu não tenho nada e disse agora, vou dar um tempo na igreja. Não tem nada o quê?
Porque o homem não vê na hora que eles entram na vida da pessoa. Ele cega o entendimento do homem. E aí você não vê quando entra. Você não tem revelação nenhuma. E agora a vida vai ficar de cabeça para baixo. Aí muitas vezes nós vamos dizer assim: rapaz, tu viste fulano? Vi. Está irreconhecível. Eita! Está irreconhecível. Por quê? Problemas espirituais incontidos. Queridos, o príncipe das trevas, ele trabalha em cima da ignorância. O príncipe das trevas, ele se camufla, ele não se apresenta, ele quer ficar imperceptível aos olhos humanos e principalmente imperceptível aos olhos das autoridades espirituais. Observe na Bíblia, livro de Lucas, a mulher corcunda. Jesus disse que ela estava na sinagoga como se fosse a igreja hoje, há 18 anos. A mulher encurvada, que Satanás, a Bíblia diz, mantinha ela presa e encurvada 18 anos. E eu fico me perguntando, eu vou crer que ela estava 18 anos na fé, como filha de Abraão, 18 anos dentro de um templo, mas ninguém viu que aquela enfermidade era Satanás nos ossos daquela mulher. Ninguém viu. E se ninguém vê e ninguém repreender, o diabo fica alojado. Ninguém viu, ninguém vê, fica ali alojado. E todo mundo dizendo que é comum, todo mundo dizendo que é normal, que é comum e normal. O diabo quer ficar camuflado. Ele opera na sutileza, sem se mostrar, sem se revelar. Agora, quando se tem o discernimento espiritual para tratar o problema do ser humano, orientar a pessoa a fazer aquilo que o homem de Deus manda, a submeter essas pessoas a processos de intercessão eficaz, processo de intercessão fundamentado com princípios espirituais. Tem gente que quer vencer o diabo com R$2, com R$2 de oração, dependendo da profundidade que esse agente maligno esteja na vida de uma pessoa. Meu irmão, amigo ouvinte, você precisa de uma força espiritual. Aí, ao longo agora de quase 3 anos de ministério Restaurecer, quase 3 anos desse ministério, ou fez agora 3 anos, eu não lembro bem, do ministério Restaurecer, 3 anos do ministério Restaurecer. O que os meus olhos viram nesses 3 anos, o que os meus olhos viram nesses 3 anos, dá para eu escrever um livro com mais de 500 páginas de história, de pessoas que não tinham nada, mas quando chega no nosso seminário de restauração espiritual, se descobre as coisas. Então, quantos milagres, quantas maravilhas, quantos sinais, quantas transformações, quantos casais chegaram nos nossos seminários já com desejo de divórcio no coração, já certos que seria o último estágio para o divórcio, após o seminário, após o tratamento espiritual
restauração espiritual. Essas pessoas estão casadas até hoje. Quantas pessoas chegaram no nosso seminário dizendo para elas mesmas: é o último passo que eu dou, depois desse seminário eu me mato, eu tiro a minha vida. Quantas pessoas, meu Deus do céu! E após o tratamento, após o processo de restauração espiritual, identificar, corrigir, orar, interceder, ungir, consagrar, essas pessoas saem do seminário e todas elas que diziam que iria tirar sua própria vida estão vivendo até hoje, estão de pé até hoje. Quantos milagres nós vimos, quantas pessoas que chegaram no nosso seminário entupidas de remédios, remédio para ansiedade, remédio para depressão, remédio para dormir, remédio para visão de vultos, remédio para audição de vozes, remédio para agonia, remédio para angústia, remédio para loucura. Quantas pessoas chegaram assim no nosso seminário? Todas essas pessoas diziam que o seu problema era normal, que o seu problema era comum, mas alguém do Ministério Restaurecer, porque para chamar, para convidar, para insistir, tem que ser alguém que tenha a visão espiritual dilatada, aberta por Deus. Aí alguém da igreja Restaurecer, do ministério, pega na mão, força, obriga, chega junto, chama, exorta, vá fazer o seminário, vá fazer o seminário, vá fazer o seminário, e a pessoa chega. Quando chega, meu Deus, quantas pessoas instruídas por Deus abandonaram a medicação psiquiátrica. Hoje dorme bem. Quantas pessoas só dormia com medicação, hoje não toma um remédio, não toma um copo d'água para poder dormir. Quantas pessoas com dores de cabeça crônica, tomava cartela de Neosaldina todo dia, estou dizendo todo dia, cartela de Neosaldina. Após o seminário de restauração espiritual, essas pessoas não sabem mais o que é dor de cabeça na sua vida. Mas para todas essas pessoas, tudo era comum, tudo era normal, tudo era algo muito comum e simples. E cadê a solução? Cadê a transformação? Cadê o milagre? Não existe. Porque tratar as questões espirituais, nada, nem ninguém nesse mundo pode combater o reino das trevas, vírgula, senão por Jesus Cristo e a sua igreja. O problema espiritual, ele não é resolvido em lugar nenhum, a não ser na igreja. E o Ministério Restaurecer foi levantado por Deus para exercer domínio sobre o império das trevas e libertar a sua vida. Agora, você decide se você quer continuar achando que tudo é normal na sua vida, que toda briga, desentendimento, miséria, sofrimento, tudo é normal na sua vida. Fique onde você está. Se você acha que tudo é normal, fique onde você está. E vai terminar a década de 2020, vai começar 2030 e o problema não resolve. Eu te garanto que problema espiritual não se resolve. Fique aí onde você está, que você vai ver qual é o destino e o fim. E eu estou falando isso para a igreja de Jesus Cristo também, porque você pode estar dentro de uma igreja e conviver com a maldição. Vocês podem estar dentro de uma igreja pregando, cantando, louvando, evangelizando, ajudando, fazendo o que for. Você pode estar dentro de uma igreja e preso na
maldição. Estou falando para quem não conhece Jesus e para quem conhece Jesus. Você é que escolhe. Agora, se hoje você se levantar e disser assim: pastor, eu quero ajuda. Tem pessoas que são diferentes, se envolveram no ocultismo, se envolveram no feitiço, na bruxaria, e tem medo de sair. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, ou conhece alguém, mande me procurar. Mande me procurar. Se você está com medo de sair da bruxaria, por causa do mal que você sabe que existe, e você tem pela sua vida, me procure. Porque a igreja Restaurecer é um lugar de refúgio. A igreja Restaurecer é um lugar de refúgio, aonde a pessoa entra e está seguro. Porque o pastor, ele preza, se levanta pela vida das ovelhas. E eu não aceito o demônio arrebatar uma ovelha desse aprisco, eu não aceito. Por isso que eu me levanto sobre as obras das trevas, eu combato as obras das trevas, eu enfrento Satanás e seu reino, porque Jesus me levantou. Existe uma palavra poderosa liberada sobre a igreja, em nome de Jesus, que a igreja é a única habilitada, a única que recebeu unção, poder, autoridade de Jesus para destruir as obras do mal. João capítulo 1,1 João capítulo 3, verso 8, a Bíblia vai dizer que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O ministério Restaurecer, a igreja Restaurecer, dá continuidade ao chamado de Jesus para destruir a obra do mal. Você que decide, quer ficar sentado, prostrado, tentando resolver problemas que nunca tem fim, ou quer se levantar hoje, procurar ajuda hoje e ter a sua vida transformada, como centenas de pessoas foram transformadas pelo poder do nome de Jesus. Existe um reino de poder, existe um Deus que é sobrenatural e se manifesta de maneira sobrenatural para desfazer a obra do diabo na vida de qualquer pessoa. Basta romper com o pecado, seguir a Jesus e obedecer a sua palavra. Aleluia. E agora, no mês de fevereiro, sexta-feira que vem, a outra, nós estamos com as inscrições abertas para o profundo e poderoso seminário de restauração espiritual. Profundo, pastor, profundo, porque o que nós vimos nos nossos seminários é sobrenatural, é uma carga, é uma unção, é um poder sobrenatural de Deus para resolver os problemas da sua vida. Aleluia. Pastor, como eu faço? Como eu posso entrar em contato? Eu vou lhe dar o meu número agora. E diga-se de passagem que esse número é o número do socorro espiritual. Anote aí: 97330 4449. Vou repetir: 97330 4449. Pastor, onde é a sua igreja? Anote aí o endereço da bênção, anote aí: Avenida Professor Moraes Filho. Vou repetir: Avenida Professor Moraes Filho, número 150. Fica ali ao lado do viaduto da Caxangá, perto da Integração, no bairro da Iputinga. Nossos cultos, quarta-feira, 19h30. Sexta-feira é a sexta-feira sobrenatural do poder de Deus.
Então você vai levar as pessoas doentes, enfermas, os possuídos pelos agentes malignos, causa impossível, pessoas viciadas, pessoas lunáticas, pessoas ansiosas, pessoas angustiadas, pessoas depressivas. Você vai levar no nosso culto da sexta-feira. Qual é a hora do culto da sexta-feira? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. 14 horas da tarde. E 19h30 horas da noite. Na sexta-feira nós temos 3 cultos, para você não ter desculpa de continuar a conviver com essas mazelas de vida. 9 da manhã, 14 horas e 19h30 na sexta-feira. A igreja está com as portas abertas. Eu estarei lá, irei lhe atender, lhe aconselhar, direcionar, orar pela sua vida, para que o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, de segunda a quinta-feira, na rádio Dimensão FM 98.1, programa da Igreja Restaurecer, transformação sobrenatural de vida, aleluia. E você pode também nos seguir através do nosso Instagram. Qual é o Instagram? @Restaurecer. Instagram @Restaurecer. Nos siga lá em nome de Jesus. Queridos, antes de orar por você, eu quero expressar o meu amor por você, a minha gratidão por você. E eu quero, em Deus, chegar perto de você. Em Deus. Você que está pela rádio não vai ver, mas pelo Instagram. Em Deus, eu quero botar as minhas mãos, as mãos ungidas, consagradas por Deus. Eu quero botar essas mãos sobre a sua cabeça e orar para manifestar o poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te ungir, em nome de Jesus. Então, minha gratidão a você. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus resplandeça o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti te dê a paz, desde agora e para sempre. Amém. Aqui o tempo é curto, mas o caldo é grosso. Deus